Irmão, que bom que mais uma vez você está aqui, que bom que mais uma vez você nos permite entrar em tua casa. Nós estamos ajustando o nosso som, acabou aqui. Está com alguns problemas técnicos aqui no som, mas Deus abençoe porque você nos permite entrar mais uma vez na sua casa. Que Deus possa estar contigo, que você possa ter mais uma noite, mais um domingo de paz, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele possa estar te confortando nesse momento. Eu sei que talvez você já está começando a ficar um pouco entediado, e eu também, eu concordo um pouco com as suas agonias. Eu gosto muito de sair, de estar na rua, de estar na igreja, de ver movimento, muito embora esses dias, esse tempo tem sido um tempo de oportunidade, e a gente tem feito alguma coisa aqui na igreja, e como os irmãos têm acompanhado aí pelas nossas redes, pelas nossas mídias, foi uma semana de generosidade, foi uma semana que nós pudemos levar amor para as pessoas, colocar o evangelho em prática. Atendemos quase 150 pessoas, 150 refeições. Algumas pessoas aqui, a gente sempre tomando o cuidado que é necessário, mas algumas pessoas aqui na igreja preparando os alimentos, outras indo à noite para a gente poder estar distribuindo isso. A gente tem assim vivido experiências impactantes, experiências que têm desafiado mais a nossa fé, têm desafiado mais a gente em amor. E eu creio que, apesar da gente estar vivendo um momento muito crítico e de muita tristeza, Deus, Ele nos oferece a oportunidade da gente estar vivendo, revendo conceitos, a gente está revendo alguns princípios, a igreja se tornar igreja em qualquer situação, e agora a igreja, literalmente, a igreja está lá fora, nós estamos fazendo parte daquilo que Deus nos chamou para fazer. E muito obrigado você aí em casa, você de Pedra Angular, que tem orado pela gente, que tem participado desse movimento, que tem trazido. Nós temos aqui várias cestas, entregamos também quase 20 cestas essa semana. Nós precisamos ainda da tua generosidade, do teu cuidado. Pessoas têm nos procurado, pessoas têm necessitado do nosso auxílio, e dentro daquilo que Deus tem nos conduzido e direcionado para a gente fazer, nós temos feito. Então Deus abençoe essa igreja. Eu tenho estado feliz por isso, apesar de todas as coisas. Eu quero te dar um outro aviso, um recado, para que no domingo que vem você prepare, você com a tua família, porque eu quero cear contigo aí na tua casa. Então eu quero que você separe um pedacinho de pão, quero que você separe um pouquinho de suco de uva, porque às 19h30 a gente vai estar dando início ao nosso culto aqui, e eu quero estar celebrando a ceia contigo. Eu quero que você traga à sua memória aquilo que Jesus fez por você, e a ceia é um memorial, a ceia é um momento de revisão de conceitos, de reflexão. Então você está convidado, juntamente com a tua família, a estar participando com a gente aqui no domingo que vem. Continue orando pela igreja, continue orando pela saúde do planeta, continue orando pelas nossas crianças, pelos nossos senhores. Continue orando para que tudo isso passe muito rápido, porque eu quero muito que você venha para cá, eu quero muito estar celebrando com você. É muito solitário estar aqui falando para um monte de banco, alguns poucos irmãos aqui da técnica nos auxiliando, mas eu queria muito ver muitos rostinhos aqui, as crianças dançando por essa igreja, mas Deus sabe de todas as coisas e é momento de cuidado. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 10, no versículo 13. Eu quero estar lendo esse versículo breve com você, e depois a gente vai estar fazendo algumas reflexões sobre a palavra de Deus. Então, 1 Coríntios 10, versículo 13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que vocês possam suportar. Existem, meus irmãos, algumas maneiras de você viver a sua vida. Você é absolutamente livre para viver e pensar do jeito que você quiser, para caminhar e se conduzir em qualquer direção.
ainda que sobrevenha uma lei e diga que não, querendo, você pode viver como você quiser. Agora, uma coisa é certa para todos nós: qualquer caminho que você escolher vai te exigir dedicação, vai te exigir um pouco de força. E mais ainda, as decisões, quer sejam elas corretas ou não, você precisa ficar sabendo que a fatura das suas escolhas, ela sempre vem. O boleto do pagamento das suas escolhas sempre chega e bate à tua porta. E às vezes são coisas dolorosas que vêm para a gente pagar. Às vezes são consequências dolorosas de escolhas que nós fazemos. Eu quero aqui hoje, essa noite, te apresentar pelo menos duas maneiras de se viver. A primeira delas é a maneira escolhida pela maioria das pessoas, que é viver uma vida do nosso jeito, viver uma vida conforme eu quero escolher, viver uma vida de autossuficiência. Ser autossuficiente é, na verdade, um adjetivo dado àquele que vive de maneira independente, que não precisa da ajuda de ninguém. E muitos têm vivido assim. Esse mundo que a gente vive, pós-moderno, esse mundo contemporâneo, é um mundo que leva a gente a acreditar que nós somos donos de nós mesmos, que nós somos senhores de todas as ciências, de toda a sabedoria. Paulo, ele foi um dos nomes mais importantes da história do Novo Testamento depois de Jesus. E por um tempo, Paulo ele viveu assim, uma vida em que ele achava que as suas próprias decisões, a sua própria direção, davam conta de todos os mistérios da vida. Paulo, ele foi um homem de muito potencial. Paulo, ele foi um homem de muito talento. Um judeu nascido em Tarso, e a gente pode conferir isso lá no livro de Atos 21, 39, uma antiga cidade grega que na ocasião ela estava sob o domínio dos romanos. Paulo ele foi um cidadão romano e com isso ele desfrutava de alguns direitos civis e penais diferenciados. Paulo ele aprendeu cultura greco-romana. Ainda menino, adolescente, ele foi para Jerusalém estudar numa das principais escolas formadoras de mestres em Jerusalém, mestres da lei judaica. Lá em Atos 22, no versículo 3, a gente vai ver que Paulo ele foi destacado entre os judeus, um dos melhores alunos, e ele se dizia um fariseu zeloso, um homem rigoroso na lei de Moisés. Antes de Paulo se converter, Paulo ele era um homem que guardava em si essa autossuficiência, uma autossuficiência extremada. Por conta disso, Paulo se tornou em alguns momentos, se não em boa parte dessa sua vida antes de conhecer Jesus, um homem prepotente, um homem egoísta, um homem intolerante. Um homem que só pensava no seu mundo, na sua maneira de ver, na sua maneira de ser. A Bíblia diz lá em Atos 2:3 que Paulo, por onde ele andava, ele arrastava homens e mulheres para a prisão. Gálatas 1:13 diz que Paulo perseguia a igreja com violência, procurando de alguma forma destruí-la. Irmãos, o espírito que nós temos vivido nesse tempo, ele aponta para esse tipo de comportamento radicalizado pela autossuficiência. O investimento que pessoas fazem no físico, no financeiro, no emocional, é todo canalizado, é todo direcionado para esse tipo de preservação do eu, que mais conhecemos como egoísmo. Muitos, nesse exagero do eu, se acham donos do mundo, e alguns se acham donos dos outros também. Uma pesquisadora americana, ela escreveu que as pessoas desse tempo, elas tendem a acreditar que o mundo gira em torno dos seus umbigos. Líderes mundiais, eles disputam o tempo todo para mostrar quem é o mais poderoso, quem tem mais domínio sobre tudo e sobre todos. Aí vem um agente infeccioso invisível e ele mostra de uma forma terrível que nenhum desses que se dizem poderosos, são autossuficientes o bastante. Meu irmão, minha irmã, você que nos assiste essa noite, nós precisamos de ajuda,
nós precisamos do outro. Nós não vivemos num mundo solitário. Não conseguimos sobreviver por nós mesmos, ainda aqui na terra. Eu preciso viver uma vida comunitária. O homem é um ser biopsicossocial. É um homem que pensa, é um homem que tem razão, é um homem que foi formatado. Ele veio para nascer e viver em sociedade. Mas cada vez mais a gente tem se enclausurado. E agora, no momento em que, de uma forma obrigatória, vivemos essa situação de clausura, nós estamos agoniados. Mas é uma oportunidade para a gente poder rever que nós não conseguimos viver sozinhos. Infelizmente, encontramos esse egoísmo até dentro das nossas igrejas. Quantas igrejas estão não só com as portas fechadas, mas com seus corações também travados? A chave parece que está dentro do cofre da igreja. E a igreja tem se mantido, ou igrejas têm se mantido inertes, silentes. Há tristezas que têm acontecido. Às vezes não é nem preciso ir para a rua, é só você olhar pelos telejornais, pelas mídias. Pessoas sofrem, pessoas choram, pessoas estão passando fome. Crianças de 3 meses na rua abandonada, sem fralda já há 2 dias. E a mãe limpando aquela fraldinha com a mão e colocando e recolocando naquele bebê. E a gente pode vivenciar isso presencialmente. Então é a oportunidade de igreja ser igreja. É a oportunidade da igreja voltar para Atos 2. E a igreja entender que a igreja não pode viver trancafiada só dentro de um templo, mas nós precisamos sair, nós precisamos encontrar o outro. Nós precisamos, no momento de absoluto caos, mostrar que a igreja ela sobrevive. Mas infelizmente, nós temos encontrado o egoísmo dentro da igreja, um cristianismo individualizado, um cristianismo rotulado e personalizado, moldado conforme as necessidades de cada um. Então você quer se encaixar naquele cristianismo seu, enquanto o tempo todo a Bíblia e Jesus Cristo veio anunciar um evangelho do Cristo, um evangelho do Deus, um evangelho do Filho, um evangelho do reino, que precisa ser vivido e comissionado. E aí entra o papel da igreja, a comissão é da igreja. Um bispo de Hipona, lá no século IV, ele já dizia assim: se você crê somente naquilo que você gosta no evangelho e rejeita aquilo que você não gosta, não é o evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Você não foi chamado para isso. Você não pode viver assim. Se você traz o nome de Cristo, se você gosta de ser reconhecido como o cristão, ou como meu avô falava do Bíblia, você precisa viver o evangelho do Cristo. E quem vive uma vida de autossuficiência pode ter dificuldade de entender que o evangelho do Cristo é um evangelho de humildade, é um evangelho de amor, é um evangelho de generosidade, é um evangelho em que eu reconheço que o meu eu, às vezes ele é grande demais, eu preciso diminuir para que o Jesus Cristo, o evangelho do reino cresça. A autossuficiência que exercitamos não tem dado resposta aos nossos principais problemas. Aprendemos a elaborar fórmulas, já fomos à lua, inventamos a internet, nós temos o smartphone e o Google Maps. O que a gente diz disso? Eu sou do tempo do Guia Rex, que eu ficava com aquele livrão tentando procurar uma rua e me orientar por ela. Mas agora a gente tem um mundo aparentemente facilitado, mas dificultado por outro lado, porque não conseguimos resolver problemas de séculos, de eras, como o egoísmo, a angústia, o medo, a culpa, a frustração, o viver a dois, o respeito, a paz que o profeta já anunciava e a paz veio através de Jesus Cristo. A gente não consegue ainda processar e viver ela de forma total e prática no nosso dia a dia. Mas sabe por que isso acontece? Esta parte da existência queremos, mas não conseguimos controlar, porque ela exige disciplina, ela exige dependência, ela exige principalmente confiança naquele que nos criou, e Ele sabe como eu e você funcionamos.
Mas o Evangelho, nosso Deus de amor, Ele nos deu uma segunda oportunidade, ou uma segunda forma de viver. Eu queria apresentar para você agora. Ou se você entende ela de forma nebulosa ou embaçada, que você entendesse ela de forma mais clara nesse momento. A outra opção que você tem para viver é viver uma vida que vai além da tua natureza. Uma vida que sobressalta as suas forças. Uma vida que ela não é vivida só por si ou só por você mesmo, mas é vivida por alguém em você te movimentando. Paulo ainda perseguia violentamente os discípulos de Jesus, até que numa viagem para Damasco, ele tem um encontro com o próprio Cristo. E o livro de Atos, lá no capítulo 9, a partir do versículo 3, diz que enquanto Paulo caminhava, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele cai por terra e uma voz lhe diz: Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Esse encontro que Paulo tem é um encontro transformador. É um encontro em que Paulo ele mergulha dentro da sua própria vida, só que dessa vez ele mergulha acompanhado do Cristo. E Paulo ele começa a mudar. Paulo ele começa a sofrer o processo da metanoia, do arrependimento. Ele entende, processa isso na sua mente, e isso começa a se transformar em algo prático. Mas, a princípio, Paulo ele é rejeitado. O próprio Ananias, que é o primeiro a ter esse contato com ele, vai dizer: como pode um perseguidor agora querer tirar uma de cristão? Mas Deus ele insiste em Paulo, porque Deus ele gosta de insistir num coração arrependido. Deus ele gosta de insistir e de dar nova chance. Aquele coração que diz: eu não consigo mais controlar a minha própria vida, mas eu quero que o Cristo controle a minha vida. Isso é humildade. E Deus gosta de insistir com essas pessoas. E o texto vai dizer que Deus insiste, e lá em Atos 9:15, Deus fala para Ananias: este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome a toda a gente. E o caminho da mudança, a gente vai ver na história do apóstolo de Jesus, de Paulo, que foi uma mudança sofrida, foi um caminho duro. O perseguidor agora, ele é o perseguido. Ele defende aquilo que antes ele não tolerava. Paulo, ele precisa aprender a amar aquilo que antes ele não amava. Paulo, ele enfrenta obstáculos enormes que faria qualquer outro, talvez você, talvez eu, desistir e falar: não dá para seguir esse evangelho, porque para ele era muito mais duro do que as mixarias que às vezes a gente diz que é dureza para viver como cristão. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo ele apresenta para o público dos coríntios uma coleção de sofrimentos. E ele diz: eu fui encarcerado, açoitado, exposto várias vezes à morte, recebi golpes com vara, fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, fui exposto à fúria do mar, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, suportei frio e nudez. Mas o que é mais surpreendente para mim na vida desse cristão é que Paulo, com tudo isso que ele relata aqui, ele permanece. Ele diz que vale a pena viver com Cristo. Ele diz que é lucro continuar a sua caminhada. Paulo ele ganha força na sua fraqueza. Paulo ele traz à memória aquilo que verdadeiramente pode lhe trazer esperança. Ele avança quando tudo parecia perdido, e Paulo vence pela fé em Cristo Jesus. Isso é um convite tremendo, é extraordinário isso. E você precisa tornar isso um exercício potente na sua vida.
Aí você entende a grandeza desse texto inicial de 1 Coríntios 10, 13, que nós lemos aqui. Não sobreveio a vocês provação que não fosse comum a todos os homens. Um monte de coisa já aconteceu na história. Um monte de peste já aconteceu na história. Pessoas já foram dizimadas de várias formas. Então agora a gente passa por mais um momento que a gente não sabe se vai ser o pior ou se vai ser um deles. Paulo já dizia isso no seu tempo. Não sobreveio a vocês provação que não fosse comum aos homens. Agora olha onde está a certeza dele. Aquele que era autossuficiente, aquele que era dono de si, aquele que perseguia gente, aquele que se dizia o dono da verdade, ele diz, Deus é fiel. A certeza de Paulo agora não está mais nele, mas está projetada em Deus, mas dessa vez agora, não é aquele Deus da lei, é o Deus do amor que revelou o seu Filho Jesus Cristo. E ele termina dizendo, Ele não permitirá que vocês sejam provados, além daquilo que vocês possam suportar. E se você quiser voltar um pouquinho mais alguns séculos na história, a gente vai ver Abacuque, profeta de Deus, lá no capítulo 3, versículo 19, dizendo, o Senhor é a minha força, Ele faz meus pés como o da corça, Ele me faz andar em lugares altos. Só que isso exige humildade. A gente deixar de ser dono de nós mesmos exige reconhecimento. E o que precede reconhecer que nós não somos o tudo, que nós não sabemos todas as coisas, que nós não somos o dono de todas as questões e a solução de todos os problemas, é a humildade. Existem situações comuns a todos, meus irmãos. Existem situações insuportáveis que às vezes as nossas forças não bastam. Talvez você está vivendo um momento assim, pela fase que todos estão passando, ou então um problema muito particular seu. Parece que a tua força não basta. Mas como profeta, como Paulo, ore ao Senhor hoje e fala assim, o Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como o da corça. Ele me faz andar por lugares altos. Você pode viver uma vida que vai além de tudo aquilo que você acha que está passando, de tudo aquilo que está talvez devastando o teu coração, os seus relacionamentos, a tua vida, a tua casa, os seus projetos de vida. Deus quer fazer dos seus pés ligeiros, mas na direção dele, na dependência dele, porque o Senhor, Ele é a nossa força. Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar o Senhor. Daqui a pouco eu quero orar um pouquinho com você mais uma vez. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano,
Meu irmão, Deus abençoe tua vida. Deus, Ele possa estar te sustentando com um braço forte. Chama aí teus filhos, quem está perto de você, quem pode te acompanhar agora nessa oração. Deixa eu orar pela tua casa. Eu quero estar aí contigo como Igreja Batista de Pedra Angular. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado porque nós fazemos parte dessa família. Muito obrigado, Pai, porque a tua igreja ela se faz presente, o coração, Pai, está aqui ligado com os que estão do outro lado, Pai, e as demais pessoas que nos assistem. Que o Senhor possa estar fazendo a cada dia a gente diminuir mais, para a gente entender que o Senhor que é grande, que a gente possa estar trazendo sempre, Pai, à memória tudo aquilo que o Senhor tem feito de bom, que a gente possa, Pai, diminuir para que o seu nome cresça, mas isso de forma efetiva para a gente viver o teu evangelho aonde a gente estiver. Abençoe a gente por mais uma semana. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a presença constante do Espírito Santo possa estar nos acompanhando. Abençoe, Pai, o trabalho que a tua igreja está fazendo nas ruas, de entrega de cestas. Toque o coração de pessoas, para que possam estar trazendo os mantimentos aqui, para a gente ir até lá, Pai, a gente buscar o necessitado, a gente tentar de alguma forma, Pai, amparar aquele que tem fome, dar de vestir aquele, Pai, que está desnudado. Que no nome de Jesus as pessoas possam ser sensíveis, Pai, a um movimento de Deus, e que nesse momento a gente possa intensificar isso, ou ter experiências com esse movimento que se perpetuem, Pai, mesmo depois de tudo passar. Abençoe meus irmãos que estão aqui, cada um que tem colaborado, Pai, colocado a sua segurança, tem saído de casa e tem estado aqui para a gente poder compor esse culto e celebrar o teu nome. O Senhor é grande e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida.